Hoje nós terminaremos, entre aspas, não terminaremos no sentido de esgotar, terminaremos no sentido da temática, da abordagem, do corte que a gente tem feito a respeito desse olhar do Evangelho. Mas eu gostaria, sim, em nome do Cristo, que você entendesse que as coisas que eu vou falar aqui não tem a ver em relação a ser homem, macho, e mulher, fêmea. Não tem a ver com uma preferência de pai e uma negligência em relação à mãe. O que nós temos a falar aqui, o que nós temos a dizer aqui, tem a ver com a forma como Deus se revela e como Deus vem nos conduzindo e como Deus vai nos conduzindo nesse propósito todo da nossa vida. Então, o que nós falaremos, e às vezes, irmãos, eu queria dar essa palavra aos irmãos, porque às vezes a forma como a gente aborda é contundente e agressiva. Só que essa contundência e essa agressividade não é em relação a você, é em relação à forma como o tempo em que nós ficamos separados de Deus, o tempo em que nós nos distanciamos de Deus, esse tempo em que nós ficamos separados de Deus, construiu em nós fortalezas diabólicas, construiu em nós fortalezas demoníacas, de maneira que um montão de formas, de pensamentos que nós temos dentro de nós, elas são demoníacas. E aí, às vezes, quando a gente está expondo aqui de uma forma contundente, você pode estar pensando que eu estou te agredindo. Não estou te agredindo. Eu estou combatendo o bom combate, que não é contra você, mas é toda e qualquer expressão e forma de pensamento que é contrário à mente de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, você lembra quando Jesus, conversando com os seus discípulos, perguntou assim para os seus discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? E aí Jesus disse, aí os discípulos responderam: um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí Pedro toma a palavra: e vocês? Aí Jesus pergunta para os discípulos, dizendo: e vocês, quem dizem ser o filho do homem? E aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vibra com isso: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, você não conseguiu chegar a essa conclusão por uma via humanista, por uma via de inteligência animal terrena. O que você concluiu foi fruto da revelação do meu Pai. E mais para frente, Jesus continua conversando com os discípulos e falando: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, é necessário que o Filho do Homem se dê, é necessário que o Filho do Homem venha se doar e venha morrer na mão de pecadores, a fim de que ele seja um instrumento de salvação, a fim de que ele seja um instrumento de remissão de pecados. Pedro, imaginem a cena: Pedro, que caminhava com Jesus, parceirada de Jesus, trilhava com Jesus já há quase 3 anos aproximadamente. Pedro chama Jesus à parte e fala assim: Jesus, dá para a gente conversar? Fala aí, Pedro. Longe do Senhor fazer um negócio desse. O senhor tem 33 anos, cheio de vida pela frente, ainda nem casou, você é um menino. Você podia muito bem casar, você podia muito bem tocar a sua vida, você podia, não vai morrer não, essa turma toda não merece. Aí o que Jesus diz para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque não cogitas sobre as coisas de Deus, apenas sobre as coisas do homem. Pedro, irmãos, poderia ficar #chateado. Pedro poderia ficar de biquinho: vou sair da igreja, chateado,
Jesus falou assim comigo, vou sair da igreja. Isso aí. Mas Pedro entendeu que aquele momento ali, Jesus estava discernindo o espírito e a mente pela qual Pedro estava proferindo aquilo, que ainda que fosse um cuidado, na verdade esse cuidado era um cuidado contrário à lógica do papel, da responsabilidade, da missão pela qual Deus envia o teu filho, pela qual Deus nos envia como filho de Deus. Você entende, irmãos? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que há, irmãos, tanto em mim quanto você que já crê em Jesus, você que já abriu o coração para Cristo, há em mim e tanto em você, há uma mente do Cristo e há uma mente diabolizada, há uma mente humanista, há uma mente completamente pensante a partir do intestino, a partir do ventre, a partir da carência. E essa mente é a mente pela qual, essa forma de pensar é uma forma pela qual nós continuamos ser oprimidos pelo inimigo. É a forma que ainda nos impele a desenvolvermos tantas doenças psicossomáticas. É a forma pela qual nós, irmãos, estamos no segundo lugar do mundo em termos de consumo de droga. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Só perdemos para os Estados Unidos. Por que consumimos tanta droga? Porque a vida regida por esse intestino, a vida regida pelo ventre, é uma droga, ainda que ela se aparenta, ainda que ela se apresente para nós como sendo linda e maravilhosa, mas o fim dela é vazio existencial. O fim dela é frustração almática, o fim dela é não sentido. Por isso nós estamos mergulhados em drogas, como nós estamos hoje. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, que o Espírito do Pai venha nos falar. Josué, capítulo 1, diz assim, Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Moisés, meu servo, é morto. Moisés prefigura uma fase nossa do tempo em que somos libertos por Deus. Moisés prefigura uma fase da nossa caminhada com Deus nesse processo a essa Jerusalém celestial, a essa Canaã para onde estamos caminhando. Moisés prefigura um tempo em que nós, mesmo depois que fomos libertos do império das trevas, mesmo depois que fomos libertos da escravidão do pecado, ainda continuamos sendo oprimidos pelo inimigo. Moisés prefigura esse tempo de imaturidade, esse tempo onde nós, quando chegamos na fé, queremos ser cuidados por Deus.
Esse tempo onde nós, quando chegamos na fé, nós procuramos uma igreja que venha cuidar da gente, procuramos um Deus que fale quanto nós somos fofinho, como nós somos lindinho, um Deus que nos alimenta, um Deus que cuida da gente, um Deus que como o Salmo 23 vai dizer para nós no início, o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará, nada me faltará, não tenho falta nenhuma. Esse Deus que do nosso início do processo é uma fase que nós começamos nesse entendimento para onde Deus está nos conduzindo. Então muitos de nós chegamos na fé quebrados, muitos de nós chegamos na fé arrebentados, e Deus se apresenta para nós como esse Deus que cuida de nós, como esse Deus que trata o nosso coração, como esse Deus que vem aqui fazer com que nós nos deitemos em pastos verdejantes. Por exemplo, irmãos, qual é a fase da vida humana que o ser humano dorme em cima da comida? Qual é a fase da vida humana em que o ser humano dorme em cima da comida? Vamos pegar a figura da ovelha. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ó, a ovelha já come e dorme em cima da onde? Perdão, já vive e dorme em cima da comida. Qual é a fase humana em que o ser humano dorme em cima da comida? Está ali, ó, bebezinho ali. Botou ela aqui, meu irmão, para dar uma mamada. O que ela faz? Logo depois que mamou, o que a bebezinha faz? Dorme. Porque ela é um bebê. Então a fase da vida humana que a gente dorme em cima da comida é a fase em que nós somos o quê? Bebê, criança. A fase da nossa imaturidade, a fase onde nós não assumimos responsabilidades, a fase onde nós estamos ali para que Deus cuide de nós, e como se a vida fosse completamente reduzida e traduzida apenas nesse período ali. Irmãos, não há problema nenhum a criança ser imatura. Não há problema nenhum uma criança com 5 anos de idade agir como uma criança de 5 anos de idade. Não há problema nenhum quando uma criança com 10 anos de idade age como uma criança de 10 anos de idade. Mas há todos os problemas do mundo quando um ser humano, no auge dos seus 25 anos, no auge dos seus 30 anos, no auge dos seus 40 anos, no auge dos seus 50 anos, ainda continua a pensar como uma criança. Ele é um retardado. Ele ainda quer olhar para Deus como aquela figura assim: e aí Deus, cuida de mim, e aí Deus, cuida de mim, aí Deus, cuida de mim, e eu, Senhor, e eu. Se ele puder, ele ainda quer continuar dormindo em cima do peito. Você entende, irmãos? Por isso, o texto é contundente. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Está sendo inaugurado agora uma nova fase na vida da comunidade de Israel. Está sendo inaugurado agora um outro tempo. Não é que Moisés estava errado, não. Ele está vindo de lá. Moisés está vindo nesse processo todo. Ele viveu uma fase, como nós, irmãos. Como nós. Por que nós nos aborrecemos tanto nos nossos relacionamentos? Por que a gente fica magoadinho tanto com as pessoas? Por que a gente fica tão chateado tanto com as pessoas? Por que é tão fácil a gente mudar de igreja, irmão? Por que é tão fácil? Porque, em geral, nós estamos sempre buscando um peito que nos alimente. Nós estamos procurando um pasto que nos engorde e, se possível, eu deite e durma em cima da comida.
Irmãos, a grande massa da igreja é usuário. A grande massa da igreja é usuário. Como assim? Ela se beneficia dos serviços que a igreja presta, mas ela mesma não se posiciona a ponto de abençoar outras pessoas por meio de seu trabalho. Isso não é só aqui, isso é em todos os lugares. Porque ainda não entendeu o seu papel e por onde Deus está nos conduzindo. Na Babilônia, irmãos, toda a religião é em torno dessa divindade que é espelhada como uma figura de mulher, como uma figura de mãe, que está ali o tempo todo para nos dar peito, para nos fazer engordar, para nos amamentar, sem que a gente tenha que assumir tantas responsabilidades assim na vida. Por exemplo, irmãos, você lembra muito bem que Deus mandou os espias, Deus mandou Moisés separar os espias, e ir lá olhar a terra de Canaã. Vai lá, Moisés separa aí alguns homens, e põe eles como espias, para olhar a terra onde eu vou dar para vocês, como eu jurei, como eu prometi a vocês, vocês vão lá, e já está decretada a vitória, pode ir. Aqueles homens chegam até lá, aqueles homens olham tudo e contemplam, vê, olha, muito bonito, os frutos são maravilhosos, é tudo muito grande, é tudo muito maravilhoso. Mas o povo que vive lá, eu não vou lá não. O povo que vive lá é enorme, gigantão, e não enfrentam. Alguns rabinos vão dizer que o que impede aquela geração entrar na terra prometida foi exatamente os benefícios que eles tinham no período da peregrinação no deserto. Porque no deserto a roupa não se gastava, eles oravam, descia maná, eles batiam na pedra, saía água, enfim, codorna e tudo mais. Então por que eu vou enfrentar a vida? Por que eu vou arregaçar as mangas e ir para a vida? Por que você acha que cada vez mais, irmãos, os homens e mulheres estão custando a sair de casa? Por que cada vez mais, inclusive os que saem de casa, não querem assumir responsabilidade paternal? Porque quando arruma um bom emprego, e aí não, agora já tenho condição de continuar pagando o cuidado que eu recebia sobre minha vida na minha casa. Agora eu tenho condição financeira de continuar com os mesmos mimos, com os mesmos caprichos que eu tinha no tempo que eu estava dentro do meu lar. E cada vez mais, irmãos, as pessoas não vão assumindo paternidade, responsabilidade. Porque o cuidado que se tem dentro de casa, que era um período de uma fase, que era um período de um momento, que era uma fase da vida, vai se estendendo, de maneira que as pessoas não vão assumindo seus papéis na vida, no sentido de se verem responsáveis por aqueles que estão à sua volta. E isso vai se traduzindo no número que está diminuindo, inclusive de filhos. Porque filho pode ser para nós um atrapalho ao meu projeto de vida. Eu quero continuar cuidando de mim. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, isso é uma tradução de uma mentalidade completamente influenciada por esse narcisismo, por esse distanciamento da natureza de Deus. Isso é completamente alienado à verdadeira essência de quem Deus é. Moisés, irmãos, é um cara muito bom de serviço.
Moisés era um cara muito bom de serviço, mas Moisés tinha uma dificuldade enorme relacional. Moisés tinha uma dificuldade enorme porque Moisés foi um cara... Irmãos, deixa eu falar aqui, não estou falando mal de mulher e de homem, não é isso. Preste atenção. Moisés é um cara criado só por mulher. Só por mulher. O pai de Moisés era um pai velho. O pai de Moisés era tio-avô da mãe de Moisés. Ou seja, era um cara com uma diferença de idade enorme para a mãe de Moisés. E a gente sabe, irmão, de uma forma geral, que um pai velho é um pai velho. Dói coluna, é um trabalho danado se correr atrás do moleque, vem cá e tal, porque ele está na fase de ser avô, está na fase de ser pai, está na fase de ser avô. Nada contra, se quiser, não estou falando nada disso, mas eu estou falando assim, é complicado, não dá. E aí o que acaba acontecendo? Acaba entregando para quem cuidar, irmão? Acaba entregando para as mulheres cuidarem. Então o caso de Moisés é esse, tá? Supostamente, só Moisés que acontece isso aí na vida. Moisés era isso. Aí, a filha do faraó, você lembra da história? A filha do faraó adota o Moisés, mas Moisés não é neto do faraó. Moisés é filho da filha de faraó, que cuida dele. Mas a filha da filha de faraó entrega Moisés para ser cuidado pela irmã mais velha de faraó, junto com a mãe, da irmã mais velha de Moisés, junto com a mãe de Moisés. E você não vê nem mais Moisés em cena. Moisés é o primeiro caso na Bíblia que os filhos são circuncidados por mulher. Porque Moisés tinha uma dificuldade enorme no seu papel de pai, de macho. Não estou falando aqui de ser... O que eu posso falar aqui, meu irmão? Para ficar assim, mais ou menos. Eu estou falando assim que tinha problema com a sua opção sexual. Não é isso. O que a gente está dizendo aqui, irmãos, é que um homem, ele tem os seus papéis na vida e ele precisa ser educado e criado numa direção que vai revelar uma das vertentes, uma das virtudes de Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. E nesse processo, irmãos, Moisés tem uma dificuldade enorme de se relacionar. Tanto é, abra sua Bíblia por gentileza, em Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Achou? Josué capítulo 5 vai dizer assim: todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Preste atenção, os israelitas agora, liderados por Josué, já estão no território inimigo. Eles não estão mais numa zona de segurança. Eles estão agora no território inimigo, já atravessaram o Jordão, já estão nas terras inimigas, a qualquer momento pode acontecer a batalha. E aí, por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: façam facas de pedra e circuncide os israelitas. Presta atenção, irmão. Os caras estão indo para a guerra. Os caras estão indo para a batalha.
Os caras estão indo para o enfrentamento. Os caras estão indo para um serviço. E o que Deus manda eles fazerem? Circuncidar uns aos outros. Os caras já estão no território inimigo. Já podiam ser atacados pelo inimigo. E quem sofre o processo de circuncidação, demora, irmão, às vezes 3, 7 dias para o negócio voltar para tu ficar bem. E Deus manda eles fazerem isso. Por quê? Vamos lá, irmãos. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeade Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Porque todos os homens, que embora fossem guerreiros, que embora fossem batalhadores, não eram homens relacionais. Não eram homens dados ao relacionamentos, eram homens dados ao serviço. Eram homens que achavam que o papel deles era colocar comida na mesa. Eram homens que achavam que o papel deles era dar uma segurança do lar. Ponto, está aí. Está aqui a casa, está aqui a Sky, está tudo aqui. Ponto. Mas não eram homens dados às relações íntimas familiares. Não eram homens que tinham seu coração sensível no sentido de direcionar a sua família com orientação. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Um homem que acha que o papel dele é só colocar comida na mesa, ele é uma mulher. Eu vou repetir para você entender. Um homem que acha que o papel dele é só colocar comida na mesa, ele pensa tal qual uma mulher. E Deus não fez um homem para isso. Deus não fez o macho para isso. Deus nos fez para sermos direcionadores, orientadores, gente que dá direção para a sua casa, gente que dá direção para a sua família, e não apenas coloca comida na mesa, e liga a televisão e vai ver os gols da rodada. Não é isso, irmão, não é isso. Não é, irmãos, porque é exatamente isso que a geração fez ali. Está vindo o maná do céu, tem comida na mesa. Está vindo codorna do céu, tem comida na mesa. Está vindo não sei o que do céu, já está tudo certo, já está tudo bom, olha aí, o que quer mais? E não é dado ao relacionamento, é dado a um serviço. É dado a um serviço. Irmãos, Deus nos chamou para nos relacionarmos, e nessas relações, nós pais, nós filhos de Deus, eu não estou falando só homem, macho, eu estou falando de gente que é filho de Deus, seja do sexo masculino, ou seja do sexo feminino. Deus nos chamou para sermos orientadores de processos aonde quer que estejamos. Você entende isso? Porque olha só, irmãos, continue o texto, verso de número 5. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão, porque aqueles homens eram bons de serviços, mas eram péssimos de relacionamento. Porque a circuncisão, irmãos, era um ato de intimidade de um pai com um filho. Você está entendendo? Era um ato onde um pai penetrava na intimidade do seu filho. E eles não sabiam fazer isso. Verso 6, os israelitas andaram 40 anos pelo deserto,
até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morreram, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, o que o Senhor disse a Josué, irmãos? Hoje, quanto tempo depois, irmãos? Hoje eu removi o quê? Hoje eu removi a humilhação, hoje eu removi a opressão. O que oprime o ser humano, irmãos? O que oprime os seres humanos é uma falta de uma intimidade profunda, arraigada num relacionamento de amor. É não saber da sua identidade, é não saber quem é de verdade. E quando nós não sabemos quem somos de verdade, porque não nos vemos em intimidade com Deus nas nossas relações, somos suscetíveis a qualquer falácia, a qualquer ataque, ou então construímos uma fortaleza de autoestima, que na verdade de autoestima não tem nada, é de soberba, e começamos a empinar o nosso nariz a fim de nos protegermos, ou então nos escondemos numa pseudo-humildade, ficamos ali quietinho no nosso cantinho, não, eu sou humilde e tal, e ficamos ali apagados, numa pretensa humildade, e que não é. Hoje eu removi a vergonha, hoje eu removi a opressão. Irmãos, Deus, em nome do Cristo, está te chamando para uma relação de intimidade, não para um serviço, irmãos. O tempo todo isso está na Bíblia. Deus não quer mais que você o sirva, sem que você participe dessa intimidade relacional com os seus irmãos e com Ele. Isso o tempo todo está na Bíblia, irmãos. O tempo todo está na Bíblia. Abraão tinha 2 filhos. Qual era o nome dos 2 filhos de Abraão, irmãos? Vamos lembrar? Ismael e Isaque. Ismael era filho, irmãos, da relação, ou era filho do serviço de Abraão com Sara? Sara vai lá, tem uma escrava, está aqui ao meu serviço, toma aí, Abraão vai lá e faz um filho, pronto, resolveu. Mas Deus prefere o que, irmãos? O filho do serviço ou o filho da relação, irmãos? O filho da relação. Jacó teve 2 filhos, ou não, muitos filhos. Jacó teve todos os filhos. Mas tecnicamente, Jacó era irmão de Esaú, que era filho de quem? De Isaque, que era filho de Abraão. Isaque teve 2 filhos, e esses filhos, um era dado ao que, irmãos? Serviço, a combate, a colocar comida na mesa, e o outro era dado ao que, irmãos? A relação, a estar em casa. Deus elegeu quem, irmãos? Esaú ou Jacó? Fala para mim, irmão. Quem Deus elegeu para que o nome dele fosse conhecido?
No filho do serviço ou no filho da relação? Jacó teve todos os filhos. Todos os filhos de Jacó, irmãos, muito batalhadores, serviçais o tempo todo. Mas por meio de quem Deus se revelou. Você imagina, irmãos? Os caras vão para o trabalho, saem para o campo, volta todo suado, e chega em casa, está lá um jovenzinho com uma túnica, está lá, uma túnica colorida, tudo bonitão. Os filhos do serviço ficam como, irmão? Como é que os filhos do serviço ficam? Ó, não é possível. Aí, esse abençoado chega para os seus irmãos e ainda fala assim: eu tive um sonho. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam de mim. Meu irmão, você imagina, os caras estão voltando do sol quente, e aí o cara ficou em casa, e chega e fala assim para você: eu tive um sonho. Provavelmente a cara de José estava amarrotada, irmão. Para ele sonhar, o que ele estava fazendo? Dormindo, irmão. Aí Deus pega esse cara e fala: é por meio de você mesmo que eu vou fazer o negócio. Mas vamos para o Novo Testamento. Existiam duas mulheres, uma chamada Maria e outra chamada... Maria e Marta. Uma era dada ao quê, irmãos? Serviço, para lá, para cá, para lá e para cá. E a outra era dada ao quê, irmãos? A relacionamento. A que era dada ao serviço chegou diante de Jesus e falou: Jesus, o senhor não está vendo? Estou vendo. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Um pai tinha 2 filhos. O mais velho era dado ao quê, irmãos? Todos esses anos eu tenho trabalhado. E o outro, irmãos, quando volta, o pai acolhe, abraça, e chega lá o mais velho: todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço, o senhor nunca me deu um bode, um cabrito, para comemorar. Deixa eu dizer uma coisa para você: por que a gente gosta tanto de serviço? Porque serviço fala dos nossos direitos. Serviço está sempre relacionado com os nossos direitos. A gente coloca comida na mesa, e agora que eu coloquei comida na mesa, eu acho que eu tenho o direito de não me envolver mais com o que está acontecendo dentro do meu lar. Você está entendendo? Agora que eu coloquei a comida na mesa, agora que eu fiz isso para você, eu não tenho mais o direito, você não tem o direito de me exigir mais nada, porque eu estou colocando comida na mesa. Nós gostamos do direito, porque não temos fé para exercer a justiça. Por que muitos de nós, irmãos, dizimamos? Dizimamos, irmãos, para termos o direito de continuarmos a ser abençoados por Deus. Por que muita gente jejua, ora, para poder: Senhor, olha só, agora o Senhor. E a gente esquece, irmãos, que a vida com Deus é uma vida de relacionamento, de amor e de afeto, e não do direito. Todo empregado é um crente, e é um crente bem crente, porque ele é crente do direito, porque ele trabalha primeiro para receber depois, não é assim? Quem começa a trabalhar em 1º de dezembro, vai receber quando, irmãos?
Vai receber em 1º de janeiro. Então ninguém recebe antes de trabalhar. Para você fazer isso, você tem que crer que o teu patrão é um cara honesto, não vai te passar a perna e vai pagar você. Então todo cara que trabalha é um cara crente, porque no final ele acredita que ele receberá a recompensa dele. Então nós não temos problemas, irmãos, em vivermos a vida a partir do direito. O nosso problema, irmãos, é viver a vida a partir da justiça. E viver a vida a partir da justiça é entendermos que nós estamos aqui para orientar processos, para cultivar relacionamento. Deus não te envia para o seu ambiente de trabalho para que você trabalhe e tenha direito de no final do mês ganhar o seu direito, seu dinheiro. Deus te envia para o seu ambiente de trabalho para que você, de lá, você assuma a responsabilidade de cuidar, de revelar, de santificar aquele lugar que você foi colocado por Ele lá. Que você foi colocado por Ele. De você entrar em intimidade com as pessoas. E entrar na intimidade delas. E não ser o superficial. Meu irmão, qual foi a última vez que vocês conversaram sobre as coisas profundas da sua alma? Se você é marido e mulher, qual foi a última vez que você falou dos seus medos, dos seus anseios, com a sua esposa, com o seu cônjuge? Qual foi a última vez que você, sentado em casa, você ouviu o coração do seu filho e da sua filha? Do que está lá? Quais são, irmãos, os momentos que você tem parado na vida para ser um orientador de processos? Ser um pai. Ser um pai. Seja você de um sexo masculino ou do sexo feminino. Ser um pai, porque Deus é Pai. Deus é nosso Pai. Meu irmão, essa realidade toda, irmãos, que você está vendo, essa realidade de desemprego, essa realidade de mortandade, de assassinato, de violência, tudo isso é mentira, irmãos. Essa é uma realidade falsa, porque essa não é a verdade. Quem é a verdade, irmãos? Jesus disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Irmãos, a realidade de que o mundo é dos mais espertos, essa realidade de que o mundo é dos mais malandros, essa realidade que o mundo é cheio de violência, essa é uma realidade falsa. E não é ela que tem que pautar a nossa vida. A realidade, irmãos, que nós contemplamos com os nossos olhos, é uma realidade fake, é uma notícia falsa, porque a verdade é a que nós vimos em Cristo Jesus, é a que nós vimos revelado para nós no Evangelho, que essa Babilônia toda, que está diante dos nossos olhos, com violência, com caos, com corrupção, onde a malandragem é o que impera mesmo, onde o homem impõe uma arma diante de você e não quer saber de nada, e toma seus bens, e toma tudo. Essa realidade não é a verdade, porque isso tudo, irmãos, tem os seus dias contados. O mundo, a verdadeira vida não são dos perversos, a verdadeira vida não são dos malandros, a verdadeira vida não são dos corruptos, a verdadeira vida não é de quem está se poupando, a verdadeira vida é daquele que se entrega, porque foi isso que nós vimos revelado para nós nessa Jerusalém,
E vi então um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Lá já não há mais choro, lá não há mais lágrima, lá não há mais nenhuma dor, porque o Senhor enxugou dos nossos rostos toda lágrima, e Ele fez nova todas as coisas. A verdade é aquela que nós vimos em Jesus, irmãos, e nós somos essas pessoas que são guiadas por essa verdade. Vai passar, irmão, vai passar essa realidade fake, e você verá a verdadeira notícia. A notícia que vem daqui, irmãos, que não são os maus que prevalecem, não são os omissos, não são os que estão com o braço cruzado, cuidando da sua própria vida, que prevalecem. A verdade é que aqueles que se deram, aqueles que se entregam, aqueles que se doam, esses são da verdade. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Quem crê que Jesus aqui é verdade, irmãos? Levanta a mão em nome de Jesus. Você crê nisso? Então você crê que a realidade é essa? Eu creio que a realidade é essa, mas eu não creio que a verdade é essa que a realidade me apresenta. Eu creio que a verdade é aquela que Cristo me apresentou. Você está entendendo? Você lembra? Não tema o homem que pode matar o corpo, mas não tem o que fazer com a alma. Ele não domina isso. Ele só pode colocar a gente para dormir. Não tema aquele que por conta do seu poder te impõe um sistema opressor. Não tema, você não precisa disso, porque na verdade você já está livre dessa imposição que o mundo pecaminoso te coloca. Você não é medido pelo que você tem, você não é medido pelo que você possui, você não é medido pela sua conta bancária. O seu sucesso e o seu fracasso não estão decretados pelo lugar onde você mora, pela casa que você tem. O teu sucesso, a tua vitória, está porque você está em Cristo Jesus, e é isso que faz toda a diferença. Você entende? E nisso toda opressão se vai. Não interessa se as pessoas pensam bem de você, não interessa se elas pensam mal de você. Você sabe quem você é fora do Cristo, uma porcaria, e você sabe quem você é em Cristo, mais que vencedor. E assim a gente vive, assumindo o nosso papel, cultivando intimidade, de maneira a orientar processos, aonde quer que estejamos, porque o verdadeiro processo é o da formação da família. Deus em Cristo Jesus estava formando uma família. Esteja eu no meu trabalho, quero formar essa família. Esteja eu na minha vizinhança, quero formar essa família. Esteja eu aonde quer que esteja, inclusive dentro da casa, quero formar essa família que eu vi em Cristo Jesus. Se você quer isso para a sua vida, se é isso que você crê, em nome do Cristo, se coloque em pé e vamos cantar e vamos orar em nome dEle, para a honra e glória do nome dEle. Amém. Vou pedir só para você voltar lá, passa aí, vai lá. Pois o meu corpo já foi vendido como escravo,
e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Por que que Deus prefere a relação em vez do serviço? Porque se você quiser estabelecer as relações, tanto com Deus, quanto com as pessoas, através do serviço, através do mérito, você vai perceber que você vai errar muito mais do que acertar. E quando você errar, a tendência de quem se estabelece por meio do acerto e erro é se distanciar. E quando você acertar, a tendência de quem se estabelece nas relações a partir do acerto e do erro é se impor, que agora eu acertei. Por isso, Deus não se move se você o serve direitinho, mais a teu favor. Assim também como Deus não recua se você erra contra Ele, porque Deus é Pai. Deus é Pai, e Ele está em busca de uma relação. Ele está em busca de uma relação. Então não mergulhe na relação com a igreja, não mergulhe com a relação na sua família, não mergulhe numa relação com Deus, aonde quer que você vá, pelo erro e pelo acerto, pelo serviço, porque você é um pecador, e você vai errar, mais do que acertar, mas prime pela relação. Não olhe para o outro a partir dos erros e do acerto dele. Olhe para o outro a partir daquilo que Deus te revelou. Ele é teu irmão, ele é um filho de Deus. Então o acolha, o exorte, o oriente, o ajude a voltar para o caminho, mas acolha, mostrando para ele que o que mais importa é a relação do que os erros e acertos. Você está entendendo isso, irmão? Seja dentro da tua casa. Quantos pais, às vezes uma filha, um filho comete uma coisa errada e na primeira vez já manda embora de casa, porque se estabelece pela via do direito, do erro e do acerto, e não da relação. Deus, irmãos, não nos deu um serviço, Deus nos deu uma plataforma onde a vida se desenrola, e essa plataforma se chama amor, relacionamento, afeto, onde nós somos libertos, em sabermos que somos amados e somos libertos para amar, independente dos erros e acertos das pessoas. Você crê nisso? Se você crê, irmão, vamos cantar de novo o coro, só em nome de Jesus, vamos cantar o coro, e a gente vai encerrar. Então liberta-me de mim. Pai, obrigado por sua palavra ministrada ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque nós não somos o povo do serviço, nós somos o povo da relação de amor, porque na relação de amor é que vencemos o pecado, porque é na relação de amor que nós transcendemos a nossa condição pecaminosa, é nos afetos, ó Deus, é sabendo que somos amados e que podemos amar, ó Pai, é com o amor que recebemos, que é esse amor que também somos capazes de dar. Por isso, Pai, nos liberta na medida em que vamos aprofundando nesse caminhar de maturidade, em nome do Cristo, amém e amém. Deus continue iluminando a sua vida. Dê um abraço apertado no seu irmão, que Deus oriente, que Deus te guie, que Deus cada vez mais te ilumine, em nome de Jesus, amém e amém.